Apareceu para vocês? Sim. Sim. Sim? Tá bem. Este assunto aqui do PowerPoint, da apresentação, é o mesmo que está lá no Padlet para vocês, tá? Quando vocês forem entrar, acessar o link, tá lá as mesmas informações. Então, esse assunto desta semana vai ser a continuação da formação do mundo capitalista, que é o primeiro capítulo do livro de vocês. Vou dar continuação com o assunto das grandes navegações, desenvolvimento industrial e financeiro, características do sistema capitalista e a dificuldade de classificar os países. As grandes navegações vão tratar sobre as navegações, tá? Na conquista de novos territórios dos países europeus. Desenvolvimento industrial e financeiro, tá? Começou a partir do desenvolvimento industrial lá no século XVIII, tá? Com o avanço do capitalismo, do sistema capitalista, começou lá na Inglaterra, tá? Na Europa. As características do sistema capitalista, tá? O sistema capitalista, ele tem algumas características, tá? Um deles é o lucro. E como classificar os países? Os países é como os países são classificados. Se ele é um país... Professora, desculpa interromper. A senhora está passando os slides porque aqui no meu não está passando. Não, ainda não passei, ainda estou no primeiro ainda. Ah, tá, desculpa. Então, a dificuldade de classificar os países é como os países eles são classificados, tá? Como é que se dá essa classificação? A partir, tá, do produto interno bruto do país, do PIB, que é a renda per capita de cada país. Quanto que ele gera de dinheiro, de riqueza, em torno de um ano. E como esse dinheiro, essa renda per capita, ele é distribuído, tá, para a população. Então, vamos ter os países desenvolvidos, em transição e em desenvolvimento. Passou agora, né? Porque agora que eu passei. As grandes navegações, tá? Lá na Europa, tá? Teve um cenário de efervescência comercial e urbano. Já expliquei para vocês na aula passada, tá? Que com a decadência do período feudal, lá no sistema do feudalismo, começou o sistema capitalista, tá? Então, surgiu os comerciantes. E também surgiu uma classe, que foi a burguesia. Então, teve uma efervescência comercial e urbana, aqui os capitais se acumulavam nas mãos dos burgueses. Os burgueses eram aqueles mercadores que trabalhavam nos mercados, eles vendiam, tá, produtos e começaram a lucrar. E com isso acumular dinheiro, acumular riquezas. Outros acontecimentos contribuíram, por sua vez, para a expansão do comércio na Europa e em outros lugares do mundo. Com as navegações, teve-se a possibilidade na conquista de novos territórios, tá? E também o avanço, tá, do comércio. Quando essas navegações, quando esses países eles começaram a dominar territórios, tá, também eles adquiriram novo mercado consumidor para os seus produtos. Então, ficava, tá, essa comercialização de produtos, eles iam para os países, os territórios, e levavam produtos. E quando eles voltavam com produtos, tá? Então, muitos países foram colônias, tá? De alguns países europeus, a exemplo do Brasil, tá? O Brasil, ele foi colônia de Portugal, tá? E avisem aos colegas de vocês que não dá para eu olhar agora o WhatsApp, tá? Porque senão fica ruim de eu dar aula para vocês. Professora. Eu estou recebendo mensagem aqui, só que não tem para olhar. Oi. Fizeram uma pergunta para a senhora. No chat? Na mensagem? Falaram mesmo por voz aí, foi uma menina. Por voz? Fala de novo, para escutar. Tem uma pessoa querendo entrar e a senhora não está aceitando. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa o aplicativo facilitando, senão não entra. É por isso que é bom o aplicativo. Pior que nem foi lá para...
Vou aceitar quem entrou depois. Pronto, qual foi a pergunta? Ah, tem gente querendo entrar e você não está aceitando. Ah, porque quando eu estou lá na explanação, não tem como eu visualizar vocês aqui. Vou lá copiar o link aqui na mensagem para vocês. O link da live. Voltar de novo a apresentar. Já copiei. Apareceu para vocês? Sim. Apareceu aqui. Então, vamos avançar. Sim. Aqui. Sim. Então, as grandes navegações, tá? Elas serviram justamente para a conquista de novos territórios, tá? E no sistema capitalista, a conquista de novos mercados consumidores para os produtos. As inovações tecnológicas, tá? E a cartografia. Quando eu falo de inovações tecnológicas, estou falando lá daquela época, tá? Naquele século. Eu não estou me reportando a hoje, tá? Então, nós tivemos algumas inovações, tá? Tanto na cartografia, tá? Quanto nas navegações. Então, nós tivemos, tá? No fim do século XIII, os europeus aperfeiçoaram suas cartas náuticas, tá? E produziram, tá? Os portulanos. Os portulanos, tá? Eram linhas traçadas, tá? Na própria mão, tá? E eles representavam principalmente as costas, tá? Dos continentes, tá? Então, por onde eles passavam, eles iam retratando, tá? As características daquela paisagem, daquele relevo, tá? Então, a partir dos portulanos, foi criados mapas, tá? Que representam, sobretudo, a costa dos continentes, tá? Então, a partir dos portulanos, é que deu origem aos mapas mais elaborados, como nós conhecemos hoje, tá? Aqui no século XIII. No século XIV, tá? Houve também outra criação muito importante para a navegação, tá? Que foi a bússola, tá? Foi uma invenção chinesa. E com a bússola permitia a definição dos rumos em alto mar. Então, dava o direcionamento por onde essa caravela, por onde eles iriam, tá? Então, a bússola ela foi muito importante, tá? Para as navegações aqui no século XIV. No século XV, tá? Os portugueses desenvolveram a caravela, tá? Então, os portugueses, eles foram pioneiros, tá? Em busca de novos territórios. A exemplo aqui da América Latina foi o Brasil, que foi colônia de Portugal. Então, a caravela era uma embarcação, tá? Leve e ágil, com velas triangulares, tá? Se vocês forem assistir algum filme que retrata alguma época, tá? Geralmente, nos filmes tem a caravela, tá? E representa essa busca por territórios, tá? Nessa época, os países, os territórios, eles lutavam, tá? Pela conquista de outros territórios, tá? Então, eles conquistavam territórios, tá? Para suprir suas necessidades. Seja para retirar algum bem, tá? As especiarias, tá? Dos países, tá? Então, a exemplo da América Latina, da África, o continente africano, tá? Muitos países, tá? Foram colônias dos países europeus, tá? Tanto da Europa e os outros países que a compõem, tá? Os ingleses, tá? A Inglaterra também dominou alguns territórios, tá? Então, essas foram as inovações tecnológicas, tá? Os portulanos, a bússola e a caravela. Já o desenvolvimento industrial e financeiro, tá? Começou a partir do século XVIII, lá com a Revolução Industrial.
A Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra, na Europa. Só depois se expandiu para o resto do mundo. Então, o sistema de produção europeu passou por significativas transformações, tá? Então, houve uma movimentação e a criação das indústrias, tá? Não são indústrias, não eram indústrias como nós conhecemos hoje, tá? Eram indústrias mais testes, eram indústrias mais rudimentares, testes, tá? Mas para a época foi um grande avanço. Então, deu impulso ao sistema capitalista, inaugurando o que nós chamamos de capitalismo industrial. O nome já está dizendo, capitalismo atrelado às indústrias. E também a expansão do capitalismo foi realizada por meio da expansão imperialista. Quando vocês olharem essa palavra imperialista, ou império, tá? Vocês atrelam logo a imagem do rei. Os territórios, os países europeus, tá? Eles tinham um sistema imperial. Quem dominava, quem governava o território era o rei. Então, o rei, ele tinha domínio, tá, de todo o território, o qual aquele país, aquele fazia parte, tá? Então, ele tinha domínio, desde política até as leis, tá? Então, houve uma expansão imperialista dos impérios, tá? Temos alguns grandes conquistadores na história, tá? Então, houve uma expansão imperialista. No final do século XIX, nos países mais industrializados, teve a formação de monopólios. O que são os monopólios? Tá? São grandes empresas que passaram por um processo de fusão, de união, com o objetivo de controlar o mercado. Quando fala aqui de monopólio, tá? Eu estou falando dessas empresas que elas são de um mesmo ramo, por exemplo, pode ser de um ramo da bebida, pode ser do ramo da comida. São empresas que elas trabalham com o mesmo tipo de produto. Então, elas fundem-se para formar uma única coisa, tá? Por que isso, professor? Porque essas empresas, elas dominam aquele mercado. É exemplo de uma empresa, tá? Que teve várias fusões de outras empresas menores, é a Coca-Cola, tá? A Coca-Cola, ela saiu comprando, tá? Saiu se fundindo as empresas menores de bebidas, tá? De refrigerantes de outros países. Então, todo refrigerante que a gente toma, tá? É da Coca-Cola. Oi. Tem uma aluna aqui da 101 que está tentando entrar e não está conseguindo. Só um momentinho. Bora ver esse cara de ligar o micro lá. Será que ela está aqui? Permitir. Não tem como eu acompanhar agora no WhatsApp, porque senão eu vou ficar... Não vai dar tempo de eu fazer essa explanação para vocês. Quem estava aqui, eu já aceitei. Tá? Alguém aí da 101 copia o link e envia para ela no grupo de vocês, tá bom? Enviei, professora, só para eu poder enviar. Ela já tá cheia, professor. Oi? A sala já tá cheia. Ah, tá. Da gente já, ela demorou muito. Calma aí, professora. Eu saio, eu me sacrifico por ela. Ah, é porque já tá cheio? Tá bom, Tá pessoal. Já tem 96, Pra né? Ainda não, pessoal. Agora que tem 96 pessoas. Agora que tem 96 pessoas, ainda não tem 100. Finalmente. Ainda não encheu, não. Ó, entrou. Entrou? Conseguiu entrar alguém aí. Alguém entrou. Tá em 97 agora. Tá. E assim já Então, deu ó, certo. Ela já entrou. Os monopólios, tá? Essa fusão das empresas a fim de dominar o mercado consumidor. E surgiu também as multinacionais, tá? Era o nascimento das multinacionais ou transnacionais. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, tá? Multinacionais são as empresas, tá? Que elas estão em todo o globo terrestre, tá? São empresas que elas têm sua estatal em um país desenvolvido, um país rico, e elas colocam suas filiais em países mais pobres, por exemplo, em países em desenvolvimento,
ou em transição. Por que que essas empresas fazem isso? Tá? Em busca de menor custo de produção. Então, essas empresas, elas se colocam nesses países para ter um menor custo de produzir. Então, logo, com menor custo de produção, elas vão lucrar mais. Então, nós vamos chamar de empresas multinacionais, e agora, em alguns livros, tem as transnacionais. São empresas que transcendem, tá? Estão em todo o globo, tá? Devido à globalização. Então, nós vamos chamar de multinacionais ou transnacionais. Exemplo, tá? Do McDonald's, tá? Que é uma empresa de comida, tá? De lanche. Então, se você for para qualquer país do mundo, você pode comprar, tá? Um lanche do McDonald's, tá? Então, são empresas conhecidas mundialmente. Então, houve também, tá? O sistema capitalista, ele sempre se reformula, tá? Não quer dizer que esse sistema, o qual todos os países hoje, a maioria, tá? Não são todos, a maioria faz parte, tá? Eu falo a maioria porque nós temos ainda países socialistas, tá? Nós temos alguns países com sistema diferente, mas esses países, eles não deixam de comercializar. Por quê? Porque eles precisam comercializar com os países capitalistas, tá? Então, todos os países acabam, tá? Se envolvendo no capitalismo, a fim de crescer sua economia. Então, nós tivemos algumas crises no passado. Teve uma mais recente, que foi de 2008, tá? Alguns países europeus, até mesmo Portugal, ele entrou em crise, tá? Então, por que que isso acontece, tá? Devido a alguns fatores, tá? Os bancos e as instituições financeiras assumiram um papel dominante, que nós abriram seu capital. Quando eu falo capital, tá? Estou falando de dinheiro, venda de ações. Oi. Só falar aqui uma curiosidade que eu tenho um amigo meu que ele mora lá em Portugal, um amigo da minha família, no caso. Lá já está tendo um protesto porque os cidadãos estão falando que pode entrar em crise por causa de uma cidade que está acontecendo lá na Espanha. Eu não sei explicar muito bem, mas está tendo um protesto por aviso de crise do pessoal lá. Isso, tá? Os países europeus, tá? Na Europa, a população, ela é muito atuante, tá? Quando ela está descontente ou quando tem alguma crise, por algum motivo, elas saem às ruas mesmo, elas vão protestar, tá? Então, as ações nas bolsas de valores, tá? Essas ações nas bolsas de valores são dos países, tá? E também das empresas, das grandes empresas, elas têm suas ações nas bolsas de valores, tá? É uma forma de proteger, tá? O seu dinheiro, uma forma de proteger o valor daquela empresa, o quanto uma empresa vale, quanto a ação daquela, quanto agora me fugiu a palavra, acabei passando demais, tá? Quanto vale, tá? As suas ações. Só que, qual é o problema de você colocar tudo na bolsa de valores, tá? Se tiver uma crise, por exemplo, tiver uma quebra por algum motivo, ou por superprodução, ou por uma crise mesmo, como já aconteceu, tá? Você pode perder todas as suas ações, tá? De um dia para noite. Aconteceu alguma coisa, a bolsa quebrou. Aí todas as ações dessa empresa que está lá, tá? Tanto da empresa e tanto das pessoas que fazem parte da equipe daquela empresa, vai quebrar, o seu dinheiro vai desaparecer, tá? Então, dessa maneira, teve início a fase do capitalismo monopolista financeiro, que é a fase que nós estamos hoje ainda, tá? Então, o capitalismo monopolista é um monopólio, tá? Das grandes empresas, através das multinacionais ou transnacionais. Então, é o monopólio do mercado. Quanto mais você monopoliza o mercado, com essa fusão de empresas, mais você vai ganhar dinheiro. Então, o capitalismo, ele prega o lucro, tá? Então, quanto mais você dominar o mercado, mais você vender produtos, mais rico você vai ficar. Nós temos aqui também as características do sistema capitalista, tá? Então, temos aqui algumas. Temos o predomínio da propriedade privada, temos as atividades econômicas desenvolvidas com o objetivo de obter lucro, já havia falado para vocês, tá? O principal motivo do sistema capitalista ainda permanecer no mundo, tá? Esse sistema aqui, ó, obtenção de lucros.
Temos a divisão da sociedade, chamando a atenção bem aqui para essa característica. Nós vamos ter duas classes principais, tá? Aqui, nessas características do sistema capitalista. Vamos ter os capitalistas, que são donos dos meios de produção, são os donos das fábricas, os donos dos bancos, os donos das empresas. E vamos ter os trabalhadores, a grande massa, que são os operários, tá? Que vendem sua força de trabalho para os capitalistas. Então, quais são as duas divisões, tá, da sociedade no sistema capitalista? Os capitalistas, donos dos meios de produção, e os trabalhadores, que são as pessoas que vendem sua força de trabalho. Geralmente, nos países, tá, em desenvolvimento, os países mais pobres, essa daqui é a maioria. Tá? Os trabalhadores, os que vendem sua força de trabalho, tá? Para receber um salário, tá? Mensalmente. Então, vamos ter o predomínio de relações de trabalho, tá? Já citei para vocês também que no sistema capitalista nós vamos ter as crises, tá? A mais recente foi de 2008. Lembrando vocês que em 2008 o Brasil ele não entrou em crise, tá? Nós tínhamos outro presidente, então houve toda uma organização para que o Brasil não sofresse com a crise. O Brasil não foi afetado. E temos a concentração de capitais, tá? Essa concentração de capitais é a concentração de dinheiro, de empresas, tá? De tecnologia nos países mais desenvolvidos, tá? Que nós vamos chamar de centrais economicamente. São os países ricos, tá? Os países europeus. Na América, nós temos os Estados Unidos, que é a primeira economia do planeta. E aqui, a dificuldade de classificar os países. Os países, eles são classificados, tá, em economias desenvolvidas. Está aqui a legenda, tá? Na imagem. Países desenvolvidos está representado pela cor vermelha. Países em transição, que são esses países aqui, pela cor lilás, tá? Que são aqueles países, tá? Que eram socialistas, tá? Lá com o término da Guerra Fria, tá? Quem saiu ganhando, o sistema que saiu ganhando foi o sistema capitalista. Então, esses países, eles são considerados ainda em transição, tá? E temos os em desenvolvimento, que é representada aqui pela cor laranja. Temos aqui toda a América Latina, América Central. Temos aqui, ó, a África, tá? E os outros países, tá? Temos aqui alguns da Ásia, tá bom? Então, são países em transição. Em desenvolvimento, perdão. Chamando a atenção que nem sempre um país em desenvolvimento, tá? Como a exemplo do Brasil, nós podemos caracterizar ele como pobre, tá? O problema dos países em desenvolvimento, tá? É que eles arrecadam muito, a sua renda per capita ela é alta, só que essa renda per capita, ela não é bem distribuída entre a população, tá? Os serviços não são bem distribuídos, tá? Uma má distribuição de toda essa renda, de todo esse dinheiro, tá? A exemplo do Brasil, ele é um país que arrecada muito, mas essa renda é mal distribuída para a população, em termos de serviços, tá? Então, ainda se deixa muito a desejar. E também são países que não têm uma tecnologia avançada, não tem tecnologia,